Mas assim, empresas geradoras de energia se beneficiam disso. E as empresas de saneamento entram nisso aí também. A gente tem uma posição histórica em Sabesp. Próximo cavalo depois vai ser a Sanepar. Construtoras têm uma parte grande que a gente tem, que é baixa renda, que daí não pega o juro Selic porque você tem um subsídio. A coisa mais importante para banco, e é um fenômeno importante que tem acontecido, a ação do Brasil subiu 15%. A gente tem posicionamento grande, né, no setor de utilities, e aí você pega tanto o setor elétrico quanto saneamento. A base disso do ano é uma base que fica muito favorável, porque você teve todo aquele movimento de sell-off no final do ano passado. Então o low foi no final do ano. Então a TIR de várias empresas no início do ano era inflação mais 15 em Eletrobras. Você tinha empresas com inflação mais 13. Então empresas muito boas, como, né, distribuidores como a Equatorial e Energisa. Mas você tinha aí Eletrobras, Copel, com TIRs muito altas. Além disso, tem um outro fator. A gente gosta muito do setor e tem uma questão de transição energética e de demanda de energia, até que vem de questão de AI também, data center, etc. O custo marginal, o preço marginal de energia é mais alto. Quando você fazia o valuation da Eletrobras, quando você faz o valuation da Eletrobras, uma parte que você faz é você traz ao valor presente a energia que ela vai vender no futuro. E para isso você tem que usar um preço, né, uma expectativa de preço de longo prazo de energia. E por muito tempo se usava R$150. Isso não mudava. E ela é muito descontratada. Então para o valuation da Eletrobras isso é muito importante. Com toda essa mudança dinâmica, todo mundo está revisando esse preço para cima. Já revisou para 180 e eu acredito que vai revisar para cima de 200. O que a gente vê de várias conversas até em relação lá fora, né, com China, etc. A gente fala com, de novo, estrategista, economista, etc. A visão é que o preço de energia futuro é mais alto. Entendeu? Então, a Eletrobras, que agora é Axia, né, se beneficia, tem que começar a acostumar a falar nomes novos. Né? Empresa que muda, né? A BR virou Vibra. CCR que virou Motivo. Então, aí você tem, exatamente. Mas assim, empresas geradoras de energia se beneficiam disso. Então a gente gosta de Eletrobras, a gente gosta de Copel, a gente gosta de Eneva. Todas se beneficiam desse preço de energia mais alto para frente. Então, por mais que as empresas tenham dado muito no ano, a Eletrobras andou mais de 100%. Sim. Você vai falar, cara, ainda tem chão. Entendeu? E ela, de novo, é a mesma coisa. A Eletrobras também anunciou aí um programa de dividendos, mas até que ela foi... 40 bi? É inteligente que, assim, vai emitir uma ação resgatável que vai resgatando em dividendo ao longo do tempo. Mas, assim, então, a gente está bem positivo com esse setor. Continua, a gente tem uma posição grande nele desde o início do ano, a gente foi aumentando durante um ano, continua positivo com o setor. E acho que empresas de saneamento entram nisso aí também. A gente tem uma posição histórica em Sabesp, né, em que a gente continua posicionado, que aí vem com toda a questão da privatização, né, melhora do management, aí você tem muito mato alto para cortar, eles têm feito isso, né, sendo mais eficiente em custos, e você tem todo esse processo, né, o plano de universalização, que é o quê? CAPEX contratado, né, pelos próximos 5 anos, e aí teve uma mudança regulatória favorável, que daí isso vai ser reconhecido mais rapidamente a RAB, né, que é a base de ativo regulatório da empresa, isso aí se converte em tarifa mais rapidamente. Então, a gente está bem positivo com a Sabesp, positivo também com o Copasa, a gente montou uma posição esse ano com essa questão da privatização da empresa, né, que deve acontecer ano que vem. Tem outra que sobe 100% no ano. Sobe bastante no ano, teve essa guinada com essa questão da evolução do processo de privatização, né, porque inicialmente o governo de Minas estava querendo também privatizar a CEMIG, que tem mais resistência a ser privatizada, ele percebeu isso, separou, tirou a CEMIG do processo, ficou só com a Copasa, e isso avançou porque é muito importante para a dívida do Estado de Minas Gerais com o governo federal, porque tem um programa, né, que foi criado que é o Propag, que ao incluir a empresa no Propag, para a privatização, você baixa os juros da dívida que ele tem que pagar ao governo, e a dívida é muito grande, então você tem uma economia muito grande para o governo de Minas. Então, com isso avançou, e acho que está dando celeridade no processo, a gente acredita que a empresa deve ser privatizada ali, acho que no início do segundo tri do ano que vem. Então, a gente está positivo. E o próximo cavalo depois vai ser a Sanepar, mas isso acho que é só a partir de 2027. Mas é a empresa mais barata, em termos de o múltiplo de EV contra a RAB. E também, de novo, empresas estatais, por mais que elas, assim, sempre tem um espaço, né, porque a cultura estatal é diferente da cultura privada,
e assim, até em termos de regulamentação, você pode demitir, não pode demitir, etc., pode tornar mais eficiente, sempre tem espaço para você melhorar a operação, e acho que a Sanepar é a próxima, após evento Sabesp, evento Copasa, a outra vai ser a Sanepar. Então, mas isso vai ficar para 2027. E, assim, a gente falou de benefício no fechamento da B, mas tem Selic caindo, aí o mercado está projetando 12% de Selic no final de ciclo. O que você entende aí dentro dos setores da Bolsa? Que já estão acontecendo também nessa expectativa, mas assim, você tem empresas, obviamente, alavancadas, né, que se beneficiam porque a despesa financeira cai. E tem empresas, por exemplo, dá um exemplo de car rental, né, de empresas de aluguel de veículos, né? Você tem aí Localiza e a Movida. Cara, elas têm o negócio, né, de aluguel de veículos, é um negócio, se pensar, relativamente simples. Você toma um dinheiro emprestado, você compra um monte de veículo, um monte de carro com desconto, você aluga esses carros, então você tem um yield em cima desse ativo, e depois você vende esses carros. Então, o que interessa, né, para a lucratividade é a diferença entre o preço que você comprou com o que você vendeu, você vai ter prejuízo nisso, mas quanto que você rentabilizou via aluguel aquele ativo, e quanto você pagou de juros no dinheiro que você tomou para comprar o ativo. O business é isso. Se você baixa juros, você paga menos na despesa financeira e você facilita a sua venda, porque a venda de carro usado depende muito do financiamento de veículos. Sim. A taxa de financiamento de veículos mais baixa faz com que a depreciação do veículo, né, usado em relação ao novo seja menor. Então você tem dois propulsores aí benéficos para as empresas no caso de queda de juros. Isso vai acontecer. Então a gente gosta, a gente já chegou a ter Localiza em alguns momentos do ano, depois saiu, tal, etc. A gente voltou a comprar aí no início de novembro, né, nessa expectativa mais positiva aí com juros. A gente tem um pouco de Movida também. Então as duas se beneficiam bastante. Mas tem outras empresas alavancadas, por exemplo, vou dar um exemplo de uma empresa que a gente gosta também nessa linha, a Eco Rodovias, né? Você tem a CCR e a Eco Rodovias, a gente chegou a ter a CCR também, mas depois a gente concentrou em Eco Rodovias, porque ela é uma empresa extremamente alavancada, né? A dívida líquida dela é cerca de 4 vezes, né? O EV, a dívida net debt EBITDA dela é 4 vezes, e ela tem um capex gigante a fazer, contratado. É parte do negócio, né? Então, queda de juros é muito relevante, né? Então, para o equity, vai ser muito relevante isso. Então, mas assim, todos os setores, a gente tem uma posição também muito grande, já faz tempo, em construtoras. Construtoras tem uma parte grande que a gente tem, que é baixa renda, que daí não pega o juro Selic, porque você tem um subsídio. Uhum. Mas você pega a Cyrela, ela tem uma parte dentro dela que é de baixa renda, uma parte que é média alta, que aí juro também é relevante também para financiamento, né, de imóveis. Então, mas setores como um todo, a economia como um todo, se beneficia de um juros mais baixo, né? Eu acho que um dos poucos setores que se beneficia de um juro mais alto são seguradoras, né? E tem um negócio que bancos se beneficiam de juro mais alto, mas na verdade não. Assim, você tem uma questão de bancos, né? A coisa mais importante para banco, e é um fenômeno importante que tem acontecido, o cara consegue te pagar. É crédito, né? Realmente é risco de crédito e inadimplência. E uma coisa que tem acontecido, que é um fenômeno favorável para bancos, é o fato, né, eu dei exemplo das incentivadas, mas você tem a questão dessa questão de fundos de crédito, né? Você que cresceram muito, você está tirando o risco de crédito, você está pulverizando, tirando parte dele do balanço dos bancos. Você está jogando para os fundos. Fundos cooperativos, né? Fundos, você tem FDIC, você tem muita coisa que isso faz, e aí com as incentivadas também a taxa fica mais baixa, então a inadimplência das empresas é menor, né? Então você tem mais financiamento para consumidor também, né? Você tem um consignado privado, você tem outras coisas que fazem com que o risco diminua. Então você tem um evento que está sendo importante, que é inadimplência mais baixa, né? Crédito controlado, isso aí dá mais apetite, e os bancos têm se tornado também mais eficientes, né? Aí tem toda a questão de tecnologia, que faz com que o custo, né, do serviço bancário tenha diminuído. Então você está tendo fechamento de agências, né? Tecnologia ajuda demais os bancos, né? Os bancos acabam sendo empresas tecnológicas, né? Então, prestando serviço financeiro. Então, essa evolução da eficiência ajuda muito o setor. Então, a gente gosta muito, a gente tem posição relevante no setor há muito tempo, a gente às vezes vai mudando os cavalos, mas a gente
Principais posições nossas são o Pactual, né, no setor financeiro, Nubank e Bradesco. Né? E a gente tem também um pouco de Itaú. Itaú antes era a posição maior. Se pegar no ano passado foi a maior posição de bancos by far, mas a gente vai vendo momentos específicos de cada para entrar, banco. né? Cada um teve uma dinâmica. O Bradesco tinha caído muito. Bradesco, também. exatamente. O Bradesco teve uma mudança de management, tal, Ponto de sofreu entrada. bastante. E, por exemplo, o banco que a gente não tem posição, a gente chegou a estar com posição vendida por um tempo, é Banco do Brasil. Porque Banco do Brasil, aí tem um outro problema. Sofrendo com carteira agro. Que é um problema exclusivo dele. E, inclusive, eu fiz essa pergunta uma vez para um gestor que sentou aqui. Lá atrás, o Banco do Brasil sentia um desconto que era meio desconexo da realidade dos demais bancos, né? Quando a gente olhava as principais métricas de valor relativo, seja PI, seja PVP, enfim, o price to book, né? E aí eu perguntei, é só o risco político? E aí um dos gestores me falou assim, não, na verdade tem um risco da própria commodity em si, da exposição que ele tem ao agro, né? E aí eu falei, caramba. E aí, sei lá, passaram 2 anos, deu essa quebradeira no agro. É o problema assim, cara, você tem muita gente que empresta para agro, mas que não está na situação do Banco do Brasil, porque o cara empresta para grandes produtores, é uma estrutura diferente. O problema do Banco do Brasil é que assim, o cara que empresta para o pequeno produtor é o Banco do Brasil. Entendeu? Por política dele incentivada histórica. do setor. Né? Então, se você tem uma situação que commodity, exatamente, preço de commodity agrícola cai, e o cara, tomou um empréstimo para produção, né? E na hora que vai vender a commodity, o preço caiu e o cara tem prejuízo, ele não consegue repagar o empréstimo. Então, quem tem exposição a isso é o Banco do Brasil. Então, efetivamente, eu diria que assim, esse é um risco que era menos mapeado, assim, para o mercado como um todo. Então, pensa, o Banco do Brasil deu um guidance no final do ano passado, na verdade, assim, no quarto tri desse ano, do ano passado, que é divulgado em fevereiro, março desse ano, para resultado do ano, era 37 a 41 bi de lucro. Então, vamos lá, meio do range, 39. Então, os analistas trabalhavam o quê? 38, 39. Aí ele teve que... Primeiro, ele cancelou o guidance depois de um resultado muito ruim. Foi do primeiro trimestre. Isso. A ação já caiu muito ali. E depois ele já deu um outro guidance após o segundo tri. Pensa, já passou metade do ano. Foi em agosto que ele Teria que ter mais visibilidade, né? Aí ele deu um outro guidance que era de 21 a 26 bi. Quer dizer, ele saiu de 37 a 41 para 21 a 26, quer dizer, uma queda muito grande. Quando ele deu esse guidance, eu já fui extremamente... A gente ali foi extremamente cético. Falou, cara, não vai conseguir entregar esse guidance. E daí, um tri depois, ele já mudou o guidance de novo. Quer dizer, uma falta de... realmente até... obviamente, o guidance perdeu credibilidade, né? E mostra como um cara não... É difícil para ele ter essa visibilidade. Eu não acho que ele fez isso, né, por mal ou por... Mas, assim, é porque é muito complexo, porque o tamanho, né, do balanço e da exposição é muito grande. Então, efetivamente, essa situação vai melhorar claramente agora. Do ponto de vista de agro, a gente não enxerga isso. Você que é um cara de commodities, assim, cara, é muito difícil de dizer. Difícil. Então, e ele está com essa exposição. Então, efetivamente, agora, sei lá, trabalhar com o lucro do Banco do Brasil, sei lá, a gente está trabalhando com lucro mais próximo de 19 bi, cara, que é metade do que era o lucro esperado há alguns meses atrás, ou seja, em fevereiro, março, quer dizer, é um absurdo. E você teve, né, nesses bancos que eu falei que a gente está posicionado, Pactual, Nubank, mesmo Bradesco, uma revisão para cima do lucro. Você está tendo Pactual com o Itaú, né? Isso, o Itaú também revisou para cima. A gente gosta. O Itaú é de novo, melhor banco privado. Unanimidade. Né? O ponto do Itaú é que todo mundo tem. Exatamente. A diferença de preço. Você tem que falar qual que é o fluxo marginal. Né? Então, Nubank, muita gente acha que é muito caro, porque realmente o valor é mais alto, mas está surpreendendo positivamente. E aquilo que eu falei, mercado, o que é importante? É o que acontece na margem. Né? É um negócio que é sempre, né, repito, assim, forma da felicidade é a realidade menos expectativa. Então, efetivamente, assim, se você bate a expectativa, é isso que acontece com as ações. Bateu a expectativa, a ação sobe. Né? Você foi pior que a expectativa, a ação cai. Então, Banco do Brasil decepcionou demais a expectativa e você
E aí você tem outras ações que aconteceram isso, né? Não só você vê recentemente, né? Emblemático o negócio de Rap Vida. Mas assim, a hora que se decepcionou a expectativa e o ponto é se você perde a visibilidade, perde a confiança, fica muito difícil. Demora para recuperar, né? E assim, você tem que ter qual que é, quando a gente vai conversar com o manager de empresa, assim, qual que é o plano, então? Como é que você vai fazer? E se você percebe que o cara, putz, não tem... Não, cara, muitas vezes é difícil mesmo, cara. Pô, empreender, depende do que acontece, é difícil. E se o cara não tem um negócio mapeado exatamente qual que é o plano, como é que vai fazer, e como é que é o caminho para você sair daquilo, então, é uma coisa que aconteceu com o Bradesco por um tempo. Então a ação do Bradesco caiu demais. A hora, mas daí mudou o management, aí você desenhou um plano, aí você teve uma comunicação melhor, e aí começou a entregar. E, por exemplo, aí o resultado do Bradesco do primeiro trimestre deste ano foi melhor que o esperado, aí a ação já subiu. Caminho reverso. Isso, então, por exemplo, em maio, o Bradesco divulgou um resultado que foi acima do esperado. A ação do Bradesco subiu 15%. Aí no segundo tri também foi um resultado aí mais até próximo do esperado, mas um bom resultado. E assim vai caminhando, entendeu? E a ação do Bradesco daí performou muito bem. E a ação do Bradesco ainda está, em termos de valuation, barata. Só que assim, porque também o resultado foi pior, está melhorando, é um processo. Sim. Né? Então, o lucro do Bradesco em relação ao lucro do Itaú, no passado, se pegar alguns anos atrás, era tipo 10% abaixo. Agora a gente vai ter um lucro do Bradesco esse ano de, sei lá, por volta de 25 bi, e o lucro do Itaú é quase o dobro. É um lucro 80% acima. Então, e antes era assim, uma diferença de 10%. Assim, uma mudança, foi um erro muito grande, né, na execução. Na execução do Bradesco versus mérito do Itaú.